Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha habitar e abundar os vossos corações. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, que você também compartilhe, para assim divulgarmos a palavra do Senhor. Hoje eu trago um estudo muito maravilhoso, um estudo abençoado da palavra de Deus, cujo tema, João Batista, o embaixador do rei. O trecho que iremos ler das Sagradas Escrituras está em Mateus capítulo 3, iremos ler dos versículos 1 ao 12. Que assim nos diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Temos lido Mateus capítulo 3, dos versículos 1 ao 12, onde fala sobre João Batista. Aqui no trecho referido de Mateus, João Batista ele surge muito rapidamente no cenário. Muito embora Lucas, no seu evangelho, dá mais detalhes sobre o seu nascimento, a gravidez miraculosa da sua mãe. João Batista ele era filho de um sacerdote Zacarias, e a sua mulher Isabel. Isabel já era uma mulher de idade, uma mulher idosa e ainda estéril. O seu pai, quando o anjo visitou, falando sobre esse milagre, o seu pai não creu a princípio e ficou mudo. Lucas relata sobre isso. Ele ficou mudo desde quando o anjo lhe falou, até o dia que o menino nasceu. Ele ficou mudo porque não tinha crido no vaticínio divino, na mensagem desse ser angelical. Então, Isabel, ela era prima de Maria, que veio ser a mãe do Salvador. Então, nesse caso, se Isabel era prima de Maria, então João Batista ele era um meio primo de Jesus, primo segundo a carne. João Batista, ele é um personagem muito, vamos dizer assim, um personagem muito importante. Ele é o único personagem fora do Salvador Jesus que é mencionado no Antigo Testamento.
há duas referências no Antigo Testamento relativa a João, o Batista. A primeira é Isaías 40, verso 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. No verso 4 ele continua, e os vales, os altos outeiros serão abatidos, os vales serão exaltados, o que é torto se endireitará. Ou seja, João vinha trazer retidão e vinha preparar o caminho do Senhor. Também Malaquias, último profeta veterotestamentário, ele também menciona acerca de João Batista, né? Quando lá no capítulo 4 e o verso 5 do seu livro de Malaquias, ele diz: e eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então João Batista, ele é o precursor do Salvador, é aquele que prepara o caminho, como eu citei no tema, o embaixador. Sempre quando um rei ele ia visitar partes do seu império, ele enviava o embaixador na frente. O embaixador ia na frente para anunciar ao povo, para prepararem as estradas. Haja vista que naquele tempo as estradas já eram ruins, né? Então precisava ser preparada essas estradas para chegar, para passar a carruagem real. Então o Filho de Deus, o Rei dos Reis, está vindo para a terra. Então tem aquele que vem preparar o seu caminho. E esse alguém é João o Batista. O nome João, o seu nome próprio, é do hebraico Yohanan, significa Deus teve misericórdia. Então Deus teve misericórdia do seu povo e envia o profeta João Batista, que segundo Jesus, dos profetas da antiga aliança, dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum maior que João, né? Então João, o seu nome, que significa Deus teve misericórdia, e Batista é um título, né? Ou Batista, aquele que batiza, aquele que tinha como ofício batizar. O batismo de João não era o mesmo de Jesus. O batismo de Jesus, o batismo cristão, sabemos que é em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao passo que o batismo de João, como ele não tinha nenhum nome para mencionar, é em nome do arrependimento. Então, o tema central ali era que o povo se arrependesse. Então, o povo se arrependiam e vinham para ser batizado por ele, confessando os seus pecados. Então, quando a pessoa se arrependia e se submetia ao batismo, então essa pessoa estava preparada para receber o Cristo, o Messias, a qual João Batista era o precursor, o embaixador, certo? Então, João Batista, ele viveu um tempo no deserto até se apresentar a Israel. Algo muito parecido com Cristo, que teve até os seus 30 anos, a Bíblia não fala muito, quase nada sobre ele. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, é que ele começa o seu ministério. Então João Batista, ele fica um tempo no deserto, né? Não era um nômade entre si, nem também um essênio, que era uma das seitas da época, mas João foi alguém que ficou separado no deserto até o tempo de se apresentar a Israel. E ele vem, a sua pregação é uma pregação bem objetiva, não é uma pregação como os religiosos da época, uma pregação direta. Ele começa pregando que o povo se arrependesse, porque o reino dos céus estava próximo, né? Reino dos céus, o reino de cima, né? O reino das alturas, do Deus dos céus, daquele que domina. Então, participar desse reino dos céus
dava-se a entender para o povo envolver com esse reino, ser dominado pelo céu, né? Envolver-se com Deus. Arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Então, na sua mensagem incisiva, muitos vinham aonde ele. Os versículos 5 e 6 diz que e saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram batizados por ele, confessando os seus pecados. O batismo já era uma prática entre os judeus. Por exemplo, quando uma pessoa, um gentio, se convertia ao judaísmo, era o que se tornava um prosélito judaico, ele era batizado nas águas. Então, muitos vinham ao batismo de João, entendendo que esse batismo provinha de Deus, entendendo que Deus estava visitando o seu povo e que o que João Batista estava fazendo era algo autorizado por Deus. Porém, conforme o verso 7, né? Vendo João Batista que muitos dos fariseus e saduceus se aproximavam de lá. Quem eram os saduceus e fariseus? Os fariseus e os saduceus eram dois segmentos religiosos da época. Os fariseus, eles eram os mais rigorosos da época. Eles acreditavam no Novo Testamento, muito embora só observavam a letra da lei, né? Ritos humanos, mas o coração deles estava muito longe de Deus, conforme Jesus os repreendeu numa certa feita. Eles eram alguém que fazia algo para se aparecer, para se mostrar, e não tendo mesmo uma sinceridade com Deus. Já os saduceus eram um grupo religioso político. Eles criam só em partes do Antigo Testamento, como por exemplo, eles criam apenas no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Eles não criam em vida após a morte, não criam em ressurreição, em imortalidade, eles não criam em anjos, não criam em espírito, não criam em quase nada. Então, vendo João Batista que se aproximava a esses dois grupos, fariseus e os saduceus, ele disse, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João está falando isso aqui para o grupo, os mais rigorosos religiosos da época, mas que estavam distanciados de Deus. Então João chama ele raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele prossegue. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumeis, comeceis a dizer, temos por pai Abraão. Pois João diz, por mesmo dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E o machado já está posto, disse João, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, né? Então, João, com essa pregação, aí surge uma expectativa sobre se ele seria o Messias, se ele seria o Filho de Deus. João disse, não, eu não sou Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto, mas uma voz abençoada, que ainda hoje essa voz ecoa, né? O batismo de João, mesmo depois da sua morte, esse batismo ainda continuou em alguns dos seus seguidores. Por exemplo, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, cerca de uns 40 anos depois da morte de João, esse batismo ainda sendo praticado. Então, quando João Batista, interrogado a expectativa se ele era o Cristo, ele disse que era, não sou o Cristo, não sou o profeta que haveria de vir, eu sou uma voz do que clama no deserto, a qual vim para preparar o caminho do Senhor, e eu batizo com água para arrependimento, mas o que vem após mim, ele se referindo a Cristo, é mais poderoso do que eu,
do qual eu não sou digno de me abaixando, desatar as suas sandálias, né? Eu batizo com água para arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João se referindo a Cristo, que ele não somente salva o homem, mas ele batiza com o Espírito Santo também, ele cura o homem, ele restaura o homem. Foi essa a mensagem dos pioneiros da fé pentecostal no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles pregavam isso, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Observe-se que a palavra salva vem em primeiro lugar, porque o mais importante para o homem é a salvação. A finalidade da pregação do Evangelho é a salvação, é para o homem ser salvo. A promessa maior das Escrituras, a promessa principal, o carro-chefe das promessas de Deus para o homem é a salvação, é a vida eterna. Pois o mesmo Cristo chegou a dizer uma certa feita: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, se ele perder a sua salvação. Então, a finalidade do Evangelho é para que o homem arrependa-se para a salvação. Então, em conclusão, João diz: e ele tem na sua mão a pá, e juntará o trigo na sua eira. O trigo ele recolherá no celeiro, e a palha será queimada ao fogo. O trigo que ele se refere àquele que ouve a palavra de Deus e arrepende-se e crê no Evangelho e se volta para Deus. Pois a Escritura diz que Jesus dizendo: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, né? Então, a pessoa que é de Deus, ele ouve o Evangelho, ele não se enfatiza com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. Se ele é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como eu poderia dizer que eu tenho um pai, mas não quero ouvir a sua palavra? A sua palavra me causa comichão nos ouvidos, né? Então, trigo é aquele que ouve a palavra de Deus e nela crê e se volta para Deus pela sua palavra. Mas a palha é aquele que ouve, mas não dá crédito, né? Se rebela contra Deus, não quer saber de Cristo, do Evangelho, né? De Deus. Mas você, meu amado ouvinte, que me ouve, creio, você é de Deus, porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Então aqui eu concluo sobre este relato sobre João o Batista, o precursor de Jesus de Nazaré, aquele que veio no espírito de Elias, o homem que pregou de forma muito ousada acerca do Salvador. E hoje nós, a Igreja do Senhor, João estava pregando para preparar o povo para a sua vinda. Hoje a Igreja do Senhor está pregando para preparar o povo para a volta de Cristo, que se dará muito brevemente. Então, meu amado, como sempre de hábito, eu concluo o estudo fazendo um maravilhoso convite. Se você que me ouve nesta noite ainda não tomou a sua decisão com o Senhor, que o faça. Confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador. Confessar Cristo é a garantia da vida eterna. Confessar e segui-lo. Ou se você ainda não, se encontra distanciado desse caminho, é tempo de regressar para os braços do Pai. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte, tá bom? Compartilhe esse vídeo, nos ajude na propagação do Evangelho e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.